Feche os olhos por um instante e perceba que existe um movimento invisível acontecendo ao seu redor neste exato momento. Há uma frequência silenciosa se reorganizando, como se o universo estivesse ajustando caminhos, abrindo passagens e ativando uma nova vibração sobre a sua vida. Esta meditação guiada foi preparada para conduzir sua mente, seu corpo e sua energia a um estado profundo de receptividade, onde a abundância deixa de ser apenas um desejo distante e começa a encontrar espaço real dentro de você. E enquanto você se acomoda, permita-se também fortalecer esta corrente de intenção com um gesto simples. Curta este vídeo, escreva nos comentários a palavra abundância e inscreva-se no canal, para que mais pessoas possam entrar nesta mesma atmosfera de manifestação e paz. Agora não há nada que você precise provar, apressar ou controlar. Apenas receba, apenas permaneça, apenas permita. Aos poucos, sua respiração começa a desacelerar. Seus pensamentos já não precisam correr na mesma velocidade de antes, e a sua energia pode começar a abandonar o peso da escassez, do medo e da tensão. A tela ficará escura suavemente, como um convite para que sua mente se volte para dentro e encontre descanso. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Tudo continua sendo alinhado em silêncio. Tudo continua respondendo à vibração que você escolhe sustentar. Sinta que, acima da sua cabeça, um grande portal de luz se abre com delicadeza. Não é um portal distante, nem inalcançável. Ele se forma exatamente sobre você, como uma presença viva de prosperidade, expansão e renovação. Esse portal não traz apenas dinheiro. Ele traz ordem, oportunidades, clareza, merecimento, equilíbrio e novas possibilidades. É como se uma corrente luminosa começasse a descer sobre sua mente, limpando crenças antigas que fizeram você acreditar que a abundância era para poucos, que a prosperidade era difícil ou que o bem-estar sempre vinha acompanhado de luta e desgaste. Nesta noite, você começa a se desligar dessa programação. Respire fundo mais uma vez e imagine que, a cada inspiração, seu peito se enche de uma energia dourada e suave. Essa energia tem inteligência. Ela sabe onde tocar. Ela sabe o que curar. Ela sabe o que desbloquear. A cada respiração, essa luz percorre seus pensamentos, dissolve o cansaço acumulado, acalma a ansiedade sobre o amanhã e restaura dentro de você uma vibração mais alta, mais estável, mais receptiva. Você não está perseguindo a abundância. Você está se tornando compatível com ela. Em silêncio, repita dentro de si: eu permito que a energia da abundância desperte em minha vida. Eu permito que novos caminhos se abram. Eu permito que a prosperidade encontre espaço em mim. Eu permito que minha vibração se alinhe com o que é bom, justo, saudável e expansivo. Cada palavra interior se transforma em um comando energético. Cada pensamento de confiança se torna uma chave. Cada sensação de paz se converte em magnetismo. Talvez por muito tempo, sua energia tenha sido consumida pela preocupação, pelo excesso de cobrança e pela sensação de estar sempre esperando um sinal para finalmente viver uma fase melhor. Mas agora esse sinal chegou, e ele chega na forma de calma. Porque a verdadeira manifestação não nasce do desespero, ela nasce do alinhamento.
Ela nasce quando a mente silencia, quando o coração confia e quando o corpo relaxa o suficiente para parar de emitir medo e começar a emitir certeza. Imagine agora que ao seu redor existe um campo luminoso pulsando em tons dourados, violetas e suaves reflexos cristalinos. Essa esfera de luz envolve sua cama, seu quarto, sua mente e sua história. Dentro dela, toda vibração de limitação começa a perder força. Toda memória de fracasso começa a se dissolver. Toda palavra negativa que um dia foi lançada sobre o seu futuro se desfaz. O que permanece é a sua essência verdadeira, conectada ao fluxo da vida, ao poder da manifestação e à lei da atração em sua forma mais elevada. Não como pressa, mas como correspondência energética. Nesta noite, você não precisa correr atrás. Você precisa permitir que sua vibração mude, permitir que sua mente acredite, permitir que seu coração descanse, permitir que a energia certa encontre você. Há mantras silenciosos se formando dentro do seu campo agora, como ecos sutis de uma nova realidade. Eu sou receptivo à abundância. Eu atraio o que me fortalece. Eu vibro prosperidade com paz. Eu manifesto oportunidades com equilíbrio. Eu mereço viver uma vida mais leve, mais plena e mais próspera. E quanto mais seu corpo relaxa, mais sua energia se reorganiza. Quanto mais você solta a necessidade de controlar tudo, mais o fluxo certo encontra passagem. Quanto mais você descansa, mais sua vibração se eleva sem esforço, porque existe um poder imenso em descansar com confiança. Existe um portal poderoso em escolher a calma quando antes só existia tensão. Existe manifestação em cada respiração consciente que você faz agora. Permaneça nesse estado por mais alguns instantes, sentindo que algo dentro de você já começou a despertar. A energia que começou a tocar você continua se expandindo com suavidade, como se cada parte do seu ser estivesse sendo lembrada de uma verdade que nunca deixou de existir. Você nasceu para viver em fluxo, não em escassez. Existe uma inteligência maior conduzindo ciclos, aproximando encontros, abrindo portas e reorganizando o invisível de formas que sua mente nem sempre consegue perceber no primeiro instante. E agora, enquanto sua respiração encontra um ritmo mais sereno, permita que essa força se acomode dentro de você como uma presença constante, estável e silenciosa. Sinta o seu corpo mais solto, mais entregue, mais disponível para receber. A abundância não começa apenas quando algo chega do lado de fora. Ela começa quando o lado de dentro deixa de resistir. Ela desperta quando você para de se identificar com faltas antigas, com memórias de limitação, com histórias que ensinaram a viver sempre em estado de alerta. Nesta meditação, você está atravessando um portal interior. E esse portal não exige esforço, apenas permissão. Permissão para sentir diferente, permissão para pensar diferente, permissão para vibrar em outra frequência. Visualize agora um grande campo de luz dourada se abrindo à sua frente, como se fosse um horizonte novo, amplo e acolhedor. Nesse campo, tudo aquilo que representa prosperidade verdadeira começa a ganhar forma. Não apenas dinheiro, mas paz ao lidar com a vida. Não apenas oportunidades, mas discernimento para reconhecê-las. Não apenas portas abertas, mas coragem tranquila para atravessá-las. A abundância real não carrega confusão. Ela vem com ordem, ela vem com clareza.
Ela vem com um senso profundo de alinhamento entre aquilo que você deseja e aquilo que sua energia sustenta. Talvez em muitos momentos você tenha tentado manifestar algo enquanto, por dentro, ainda carregava medo de perder, medo de não merecer, medo de não conseguir manter. Hoje essa camada começa a se desfazer. Cada respiração é uma limpeza. Cada segundo de entrega é uma renovação. Cada instante de quietude é uma reprogramação sutil e poderosa. Sua mente começa a compreender que prosperar não é um risco. Prosperar é uma expansão natural, quando a energia encontra espaço limpo para circular. Repita mentalmente, sentindo cada frase como um comando suave e firme dentro de você. Eu me abro para receber com paz. Eu me torno compatível com uma vida mais próspera. Eu libero padrões de escassez. Eu acolho oportunidades, crescimento e bem-estar. Eu vibro em sintonia com aquilo que desejo manifestar. Eu mereço estabilidade, harmonia e abundância. Eu não preciso forçar o fluxo. Eu permito que ele me encontre. Agora imagine que acima do seu peito existe um centro de luz pulsando com força mansa. Esse centro energético é como um sol interior, irradiando calor, segurança e expansão. A cada batida do seu coração, essa luz se amplia e envia sinais ao universo. São sinais claros, sinais de receptividade, sinais de confiança, sinais de que você já não está emitindo a antiga frequência da falta, da urgência e do medo. Você começa a emitir a vibração da presença, do merecimento e da confiança profunda de que aquilo que é seu encontra o caminho até você. A lei da atração atua de forma mais poderosa quando o ser inteiro participa, não apenas a mente desejando, mas o corpo relaxado, o coração alinhado e a energia em estado de aceitação. E é isso que está acontecendo agora. Seu corpo começa a aprender que relaxar não é desistir. Relaxar é abrir passagem. Descansar não é se afastar dos seus desejos. Descansar é deixar que a manifestação encontre menos resistência dentro de você. O universo trabalha melhor quando você não luta contra ele com tensão constante. Há também mantras silenciosos se formando no campo ao seu redor, como ondas sutis atravessando o ambiente onde você está. Você pode senti-los mais do que ouvi-los. Eles dizem que a abundância já está em movimento. Eles dizem que o que parecia travado pode começar a fluir. Eles dizem que há caminhos sendo ajustados, pessoas certas sendo aproximadas, ideias sendo despertadas e novas frequências sendo ativadas dentro da sua realidade. Nada precisa parecer imediato para ser real. O invisível também trabalha. O que ainda não se vê também já começou. Neste momento, visualize uma chuva fina de luz descendo sobre sua cabeça e escorrendo por todo o seu corpo. Essa chuva carrega uma vibração de prosperidade elevada, como se cada gota estivesse removendo antigas marcas de cansaço financeiro, medo do futuro, insegurança material e pensamentos repetitivos de preocupação. Ela toca sua mente e limpa o excesso, toca seu coração e dissolve a apreensão, toca sua energia e desfaz a rigidez. Aos poucos, você volta a sentir que é seguro confiar. É seguro esperar o melhor. É seguro se imaginar vivendo uma realidade mais estável, bonita e abundante. E se em algum ponto da sua história você associou a abundância à culpa,
excesso, distância espiritual ou peso, essa associação se desfaz agora. Porque prosperidade também é paz. Prosperidade também é equilíbrio. Prosperidade também é ter o suficiente e o bom fluindo de maneira saudável. Prosperidade também é poder respirar sem medo constante. É poder olhar para o futuro sem carregar um nó dentro do peito. É viver com mais espaço, mais leveza, mais fé e mais presença. Você não precisa repetir para sempre os mesmos ciclos. Não precisa carregar a vibração de ontem para dentro dos dias que ainda estão chegando. Há um novo portal se abrindo em sua consciência, um portal de merecimento, manifestação e alinhamento. E cada vez que você respira com calma, esse portal se fortalece. Cada vez que você escolhe confiar um pouco mais, sua vibração se eleva. Cada vez que você repousa nesta frequência, sua realidade começa a responder. Permaneça sentindo essa expansão interior. Deixe que essa energia se estabilize em você como algo natural, seguro e profundo. A abundância não está longe. Ela começa a se reconhecer em você primeiro, para depois se expressar ao seu redor com mais clareza e constância. Agora que sua energia começou a se aquietar e o seu campo interior já não resiste da mesma forma, existe algo ainda mais profundo acontecendo dentro de você. É como se camadas antigas estivessem perdendo força sem ruído, sem confronto, apenas se soltando. Aquilo que antes parecia tão enraizado, tão repetido, tão preso à sua história, começa a ceder diante de uma nova vibração. E essa nova vibração não chega com peso. Ela chega como presença, chega como consciência, chega como um chamado silencioso para que você se lembre de que a abundância não é um acidente, mas uma frequência que pode ser cultivada, recebida e sustentada. Sinta que neste momento existe um portal luminoso se abrindo dentro da sua mente. Não acima de você agora, mas em seu mundo interior. Um portal de clareza, um portal de renovação, um portal que reorganiza pensamentos, emoções e impulsos. Durante muito tempo, talvez a sua energia tenha oscilado entre querer muito e duvidar logo depois, entre sentir esperança e, em seguida, retornar ao medo, entre tentar manifestar e, ao mesmo tempo, esperar a frustração. Esse movimento contraditório enfraquece a vibração, dispersa a intenção e confunde a energia. Mas esta meditação está conduzindo você para um estado diferente, onde a manifestação deixa de ser tensão e passa a ser alinhamento. Respire mais fundo, com calma, e imagine que cada inspiração acende pequenas luzes douradas no interior da sua mente. Essas luzes se espalham por memórias, crenças e pensamentos repetitivos. Elas entram em espaços onde antes havia preocupação, comparação, pressa e sensação de atraso. Tudo começa a ser tocado por uma inteligência maior, como se uma mão invisível estivesse suavizando os extremos e conduzindo sua consciência de volta ao centro. E no centro existe poder, no centro existe presença, no centro existe magnetismo. É nesse lugar que a energia da abundância cresce com firmeza. Permita-se repetir em silêncio, sentindo profundamente cada afirmação. Eu libero a vibração da falta. Eu não alimento mais a ideia de que a vida sempre será pesada. Eu me abro para uma realidade mais ampla. Eu deixo o novo entrar. Eu aceito o fluxo da prosperidade com serenidade. Eu sou capaz de sustentar uma vida melhor. Eu me torno vibracionalmente compatível com oportunidades.
expansão e bem-estar. Essas frases não são apenas pensamentos, elas são mantras sutis. Cada uma delas ajusta a frequência do seu campo e orienta sua energia para uma nova direção. A manifestação se fortalece quando você deixa de negociar com a escassez. E isso não significa ignorar a realidade. Significa parar de entregar a sua força ao medo. Significa parar de repetir interiormente as mesmas sentenças que diminuem seu horizonte. Significa compreender que sua vibração é uma linguagem. O universo lê o que você emite, seu corpo emite, sua mente emite, seu coração emite. E agora você começa a emitir algo diferente. Você começa a emitir confiança silenciosa. Você começa a emitir receptividade. Você começa a emitir a frequência de quem não quer apenas sonhar com a abundância, mas de quem está pronto para conviver com ela. Imagine agora que, diante de você, existe um grande rio de luz dourada em movimento lento e constante. Esse rio representa o fluxo natural da prosperidade. Ele não corre com desespero. Ele não trava. Ele não pergunta se merece passar. Ele simplesmente segue, contornando o que precisa contornar, nutrindo tudo por onde passa, chegando sempre a algum lugar. Observe esse rio e perceba que sua vida também pode voltar a se parecer com isso. Um fluxo, uma continuidade, uma circulação saudável de energia, recursos, ideias, soluções e oportunidades. Nada precisa vir em choque, nem tudo precisa nascer da luta. Há bênçãos que chegam quando a vibração deixa de bloquear o caminho. Talvez você tenha sido forte por muito tempo. Forte de um jeito cansado, forte de um jeito endurecido, forte de um jeito que parecia sobrevivência constante. Hoje, essa força pode se transformar. Você não precisa mais sustentar a vida apenas com rigidez. Pode começar a sustentá-la com alinhamento. Pode começar a atrair com suavidade. Pode começar a confiar que o portal da abundância se abre mais facilmente quando o coração descansa e a mente aceita receber. Sinta agora uma vibração violeta e dourada envolvendo todo o seu corpo. Essa luz se move devagar, como se conhecesse o tempo exato de cada liberação. Ela toca suas memórias de perdas e as acalma. Toca seu medo do amanhã e o enfraquece. Toca a sensação de atraso e a dissolve. Toca os pensamentos que diziam que nunca seria sua vez e os transforma em espaço vazio, pronto para uma nova programação. Dentro desse campo de energia, você não está mais sendo guiado pelos mesmos comandos internos. Uma nova ordem começa a se estabelecer. Uma nova frequência começa a liderar seus estados emocionais. Uma nova possibilidade começa a ganhar espaço dentro de você. E então, sem esforço, você percebe que a abundância não está apenas ligada ao que entra em sua vida, mas ao que deixa de ocupar espaço dentro de você. Quando a culpa sai, a paz entra. Quando o medo cede, a clareza cresce. Quando a urgência se dissolve, a manifestação encontra passagem. Quando a mente para de lutar contra o tempo, a vibração se expande. Tudo começa primeiro no invisível. Tudo se organiza primeiro no campo sutil. E é por isso que este momento é tão importante. Você está treinando o seu ser para reconhecer, sustentar e permitir uma nova realidade. A lei da atração, em sua forma mais profunda, não responde apenas ao que você deseja verbalmente. Ela responde ao que você sustenta emocionalmente. Ela responde
ao que você acredita ser possível em silêncio. Ela responde ao padrão que você repete sem perceber. Que agora você está mudando esse padrão. Está ensinando à sua mente que é seguro confiar. Está ensinando ao seu corpo que é seguro relaxar. Está ensinando ao seu coração que é seguro receber. Está ensinando à sua energia que não há ameaça em prosperar, que não há culpa em crescer, que não há distanciamento espiritual em viver com mais plenitude. Imagine então que acima do seu caminho, estrelas douradas começam a se alinhar como sinais. Cada uma representa uma oportunidade futura, uma ideia certa, um encontro importante, um livramento, uma porta que se abre no momento exato, uma resposta que chega sem esforço exagerado, uma decisão que muda tudo. Você não precisa enxergar todas agora. Basta saber que elas existem. Basta permitir que sua vibração continue se afinando com o que é bom, justo e expansivo. O invisível não está vazio. O invisível está trabalhando. Talvez o sono venha em breve. Talvez sua mente já esteja mais leve e suas emoções mais silenciosas. E mesmo se você adormecer agora, a energia continuará se organizando. Os mantras que você ativou continuarão ecoando no seu campo. O portal que se abriu continuará irradiando frequência. A vibração de abundância seguirá encontrando espaços novos dentro de você, porque há processos que continuam em movimento mesmo quando o corpo repousa. Há manifestações que se consolidam justamente quando a consciência para de apertar o futuro com ansiedade. Receba este momento como um início delicado e poderoso. Algo está sendo despertado, algo está sendo limpo, algo está sendo chamado para mais perto. E você não precisa fazer mais nada além de continuar aqui, respirando, sentindo e permitindo que a energia da abundância se torne cada vez mais natural em sua presença. Há uma serenidade mais profunda tomando conta de você agora. E dentro dessa serenidade existe um poder que nem sempre é percebido à primeira vista. Quando a mente desacelera, quando o corpo para de resistir, quando a respiração encontra um ritmo mais calmo, o seu campo energético deixa de desperdiçar força com tensão e começa a redirecionar essa energia para a criação, reorganização e manifestação. Este é um momento precioso, porque a abundância se aproxima com mais facilidade quando encontra espaço limpo, coração receptivo e pensamentos menos carregados pela urgência. Sinta como se o ambiente ao seu redor estivesse ficando ainda mais suave, como se o ar estivesse mais leve, mais silencioso, mais luminoso por dentro. Há uma presença sutil envolvendo sua noite, e essa presença se move como uma corrente de bem-estar, restaurando em você a capacidade de confiar. Nem sempre a pessoa percebe o quanto se afastou da própria paz por carregar preocupações demais, por antecipar dificuldades, por vibrar constantemente em estado de defesa. Mas agora algo muda. Você não está mais preso à antiga frequência. Você começa a se aproximar de um estado interior onde manifestar se torna um desdobramento natural do alinhamento. Imagine que sobre o seu corpo repousa um manto de luz dourada e violeta, extremamente leve, quase imperceptível, mas profundamente ativo. Esse manto não pesa. Ele acolhe, ele protege, ele organiza, ele atua sobre seus pensamentos mais ocultos, sobre os sentimentos que você nem sempre consegue nomear, sobre aquelas cargas silenciosas
que foram se acumulando ao longo dos dias. A energia desse manto começa a dissolver tensões relacionadas ao futuro, à vida material, ao medo de não conseguir, à dúvida sobre merecimento, a sensação de que tudo demora demais. Uma nova sensação vai se instalando, a de que existe ordem chegando onde antes havia desgaste. Respire fundo e permita que essa sensação entre ainda mais. Há um portal vibracional sendo fortalecido dentro de você. Um portal que liga sua consciência a estados mais elevados de prosperidade, bem-estar e manifestação consciente. Ao atravessar esse portal, você deixa de alimentar mentalmente a ausência e começa a sustentar a presença. Deixa de se associar à escassez e começa a se reconhecer como alguém capaz de receber, sustentar e expandir. Isso muda tudo, porque a energia que você aceita internamente passa a se refletir, aos poucos, em sua realidade externa. Repita interiormente com suavidade e certeza: eu me permito viver uma nova frequência. Eu me permito sair do cansaço vibracional. Eu me permito receber com equilíbrio. Eu me permito confiar no fluxo da vida. A abundância encontra espaço em mim. A prosperidade começa dentro de mim. Eu acolho oportunidades, caminhos abertos e soluções inesperadas. Eu vibro em sintonia com uma realidade mais leve, mais fértil e mais próspera. Sinta essas palavras como mantras vivos atravessando o seu campo energético, reposicionando a sua força interior. Agora visualize uma escadaria de luz diante de você. Cada degrau representa uma mudança de vibração. Não é preciso subir correndo. Basta sentir que, aos poucos, sua energia sobe naturalmente. O primeiro degrau é a calma. O segundo é a confiança. O terceiro é o merecimento. O quarto é a receptividade. O quinto é a certeza silenciosa de que você não está mais emitindo a mesma frequência de antes. A cada degrau, o corpo relaxa mais. A mente se abre mais. O coração se torna menos defensivo. E a sua vibração começa a se harmonizar com tudo aquilo que deseja atrair. Muitas vezes, o que bloqueia a manifestação não é a falta de desejo, mas o excesso de contração, o excesso de tentativa, o excesso de vigilância. Quando o ser inteiro está tenso, a energia não circula com liberdade. Quando o pensamento insiste em controlar cada detalhe, o fluxo se reduz. Mas aqui, neste instante, você está aprendendo outra forma. A forma da manifestação pela presença, pela sintonia, pela abertura, pela confiança de que o universo responde não apenas ao pedido verbal, mas ao estado que você sustenta enquanto espera. Sinta então uma vibração muito delicada se espalhando pelo seu peito, pelos seus braços, pelas suas mãos, até alcançar a ponta dos seus dedos. Essa energia está levando embora antigos comandos internos, ligados à luta constante. Está desfazendo a crença de que tudo precisa ser difícil para ser verdadeiro. Está enfraquecendo a ideia de que a prosperidade sempre vem acompanhada de culpa ou medo. Está ensinando ao seu sistema que é seguro viver uma realidade mais ampla. É seguro ter paz. É seguro ter estabilidade. É seguro sentir prazer em existir sem estar o tempo todo em estado de prontidão. Imagine agora que à sua frente se abre um grande jardim de luz. Nesse jardim, cada planta representa uma área da sua vida recebendo uma nova vibração. Há flores surgindo onde antes havia cansaço. Há verde crescendo
onde antes havia incerteza, a beleza onde antes sua mente via demora. A abundância é assim também. Ela não é apenas um evento repentino, ela é um cultivo. Um campo interno que precisa ser nutrido com pensamentos mais altos, emoções mais coerentes e uma vibração menos poluída pelo medo. E nesta noite, você está regando esse jardim por dentro. Cada mantra silencioso que ecoa em você agora fortalece essa terra interior. Cada imagem de prosperidade serena aumenta a fertilidade do seu campo. Cada respiração consciente expande a sua capacidade de receber. Não se trata apenas de desejar mais. Trata-se de se tornar disponível para mais. Mais paz, mais ordem, mais alinhamento, mais clareza, mais fluxo, mais abundância em sua forma verdadeira, aquela que não desorganiza, não pesa, não fere e não exige que você abandone a própria alma para alcançá-la. Se alguma parte de você ainda guarda medo de mudanças, deixe que esse medo seja acolhido sem julgamento. Não é preciso lutar contra ele. Apenas permita que a luz toque também esse lugar, porque até o medo pode descansar quando encontra segurança. Até a dúvida pode se aquietar quando percebe constância. Até a mente mais cansada pode aprender a vibrar diferente quando se sente protegida o suficiente para soltar o controle. E isso também está acontecendo agora. Seu sistema começa a entender que não precisa mais sobreviver ao futuro. Pode começar a recebê-lo com mais confiança. A manifestação, quando nasce de um estado profundo de alinhamento, não faz barulho. Ela se constrói em silêncio. Primeiro muda o pensamento, depois muda a emoção, depois muda a postura, depois muda a frequência. E então, aos poucos, a realidade responde. É assim que a abundância desperta em sua vida, não apenas como um conceito distante, mas como uma reorganização real da sua vibração. Algo novo começa sempre no invisível. Algo forte começa sempre dentro. Deixe essa sensação amadurecer em você. Deixe que a energia continue trabalhando sem pressa. Você não está atrasado. Você não está esquecido. Você está sendo preparado para sustentar aquilo que antes talvez não cabia em seu campo da mesma maneira. E enquanto você descansa, o invisível continua rearranjando rotas, ajustando frequências e ampliando a sua receptividade para tudo o que deseja manifestar com paz. À medida que você permanece nesse estado de entrega, uma nova camada de silêncio começa a se abrir dentro de você. Não é um silêncio vazio. É um silêncio fértil, cheio de presença, como se o seu interior estivesse finalmente encontrando espaço para ouvir aquilo que o excesso de ruído não deixava perceber. E nesse espaço mais calmo, a energia da abundância se revela de um modo mais sutil e verdadeiro. Ela não chega como agitação, não invade como ansiedade. Ela se aproxima como uma certeza mansa, como uma sensação de que a vida pode, sim, começar a fluir com mais harmonia quando a sua vibração deixa de lutar contra o próprio bem. Sinta que sua respiração agora carrega mais profundidade. O ar entra como luz. O ar sai como liberação. A cada inspiração, você acolhe uma vibração de expansão. A cada expiração, você solta velhas marcas de limitação, medo e desgaste. Aos poucos, seu corpo vai entendendo que não precisa continuar preso ao mesmo padrão de alerta. A sua mente vai compreendendo que não precisa repetir, noite após noite, as mesmas preocupações.
E o seu coração começa a reconhecer que merecimento não é algo que precisa ser conquistado através do sofrimento. Merecimento é um estado que desperta quando você para de rejeitar a própria possibilidade de viver melhor. Visualize agora diante de você uma grande porta de luz entreaberta. Do outro lado, existe uma realidade em que sua vida não está mais marcada apenas pelo peso da incerteza. Há mais ordem, há mais clareza, há mais provisão, há mais serenidade para lidar com o que chega e mais sabedoria para perceber o que se abre. Essa porta não está distante, ela responde ao seu estado interior. Quanto mais você se alinha, mais ela se abre. Quanto mais você relaxa, mais ela se aproxima. Quanto mais você permite, mais a energia correta encontra passagem até a sua experiência. Talvez por muito tempo você tenha tentado manifestar abundância a partir de uma vibração cansada, desejando prosperidade, mas sentindo medo, repetindo afirmações, mas carregando insegurança, sonhando com mudanças, mas sem conseguir soltar a tensão do corpo e da mente. Agora, algo começa a ser curado em sua raiz, porque a manifestação não depende apenas do que você afirma com palavras. Ela se fortalece no que você sustenta com sentimento. E nesta noite, o seu sentimento está sendo cuidadosamente conduzido para um lugar de confiança mais profunda. Repita dentro de si, bem devagar, deixando cada frase repousar em sua energia. Eu não preciso mais vibrar escassez para me sentir preparado. Eu não preciso mais viver em estado de defesa. Eu escolho me harmonizar com a abundância. Eu escolho receber sem culpa. Eu escolho confiar no fluxo que se organiza ao meu favor. Eu me torno campo fértil para oportunidades, soluções, provisão e paz. Eu me permito viver com mais leveza. Eu me permito abrir espaço para o novo. Eu me permito ser visitado por uma realidade mais próspera. Esses mantras não estão apenas passando pela mente. Eles estão reeducando o seu campo energético. Estão criando uma nova arquitetura vibracional dentro de você. É como se cada palavra construída com verdade estivesse removendo pequenos bloqueios antigos, abrindo canais internos que haviam sido fechados pela repetição do medo, pela memória da falta, pela crença de que seria sempre difícil. E quanto mais essas barreiras internas cedem, mais sua energia se torna magnética para aquilo que é compatível com paz, equilíbrio e crescimento. Imagine agora que acima da sua vida existe uma grande roda de luz em movimento lento. Essa roda representa ciclos novos começando a girar, ciclos de abundância mais consciente, ciclos de manifestação mais alinhada, ciclos em que o que chega não desorganiza, mas fortalece, em que as portas se abrem sem que você precise se perder de si, em que os recursos fluem junto com clareza e discernimento. Essa roda gira acima de você e a cada movimento libera feixes de luz que tocam áreas importantes da sua vida. Sua mente recebe calma, seu coração recebe segurança, seu campo energético recebe expansão, seu caminho recebe direção. Perceba que a abundância também é uma forma de descanso. Quando a alma sai do modo de sobrevivência, ela volta a respirar com mais dignidade. Quando o coração acredita que pode ser cuidado, ele se abre para receber. Quando o corpo sente segurança, ele deixa de gastar tanta energia com defesa e passa a colaborar com o fluxo da manifestação,
Por isso, este momento é tão importante. Você não está apenas ouvindo palavras suaves antes de dormir. Você está se reposicionando internamente. Está ensinando ao seu ser que a prosperidade pode ser acolhida sem medo, que a vida pode melhorar sem que isso precise parecer ameaça, que o bem também pode permanecer. Agora imagine que em volta da sua cama se formam círculos concêntricos de luz dourada, como ondas suaves se expandindo. Cada círculo carrega uma intenção. O primeiro diz paz. O segundo diz merecimento. O terceiro diz abundância. O quarto diz manifestação. O quinto diz confiança. E todos eles giram devagar ao seu redor, como uma proteção vibracional. Esses círculos reorganizam o ambiente, silenciam excessos, limpam resíduos emocionais e preparam o seu campo para sustentar uma frequência mais alta durante o sono. Mesmo que sua mente adormeça, sua energia continuará recebendo essa informação. Você pode sentir que há algo sendo ajustado por dentro, sem precisar entender tudo com clareza racional. Há dias em que a mente precisa compreender, mas há noites como esta em que basta sentir, basta permitir, basta descansar dentro de uma vibração melhor do que aquela que vinha sendo carregada. E isso já transforma muito, porque aquilo que você sustenta por tempo suficiente se torna realidade interna. E aquilo que se torna realidade interna começa, cedo ou tarde, a ecoar na realidade externa. Se em algum ponto do caminho você aprendeu a duvidar das coisas boas antes mesmo que elas se aproximassem, deixe essa tendência perder força agora. Se acostumar com a preocupação não significa que ela seja sua natureza. Se acostumar com a escassez não significa que ela seja o seu destino. Se acostumar com o medo não significa que ele precise continuar ocupando seu espaço interior. Nesta noite, você começa a fazer amizade com outra frequência. A frequência da abertura, a frequência da receptividade, a frequência de quem não implora ao universo, mas se alinha com ele. E quanto mais o seu corpo repousa, mais essa nova sintonia se estabiliza. É como se o sono se tornasse um aliado da manifestação, como se cada minuto de descanso consciente ajudasse a dissolver antigas camadas de resistência, como se sua alma finalmente pudesse se sentar à mesa da abundância sem sentir que está ocupando um lugar que não merece. Esse lugar sempre existiu. O que muda agora é a sua permissão para estar nele. Continue respirando com suavidade. Continue recebendo essa luz. Continue permitindo que o seu interior seja visitado por uma vibração mais próspera, mais calma e mais confiante. Há algo se rearranjando. Há algo sendo preparado. Há algo se abrindo. E tudo isso pode acontecer em paz. Existe uma força tranquila amadurecendo dentro de você neste instante, como se a noite estivesse se tornando um templo silencioso, onde sua energia pode finalmente se reorganizar sem interrupções. Nada precisa ser apressado. Nada precisa ser empurrado. A abundância verdadeira não nasce da tensão, mas da coerência entre aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você permite sustentar dentro de si. E agora, nessa quietude cada vez mais profunda, seu campo começa a aprender uma nova forma de existir. Uma forma mais aberta, mais estável, mais luminosa. Sinta que a sua mente já não precisa correr atrás de respostas imediatas. Ela pode repousar, ela pode soltar,
Ela pode apenas confiar que existem movimentos acontecendo além do que os olhos conseguem ver. Há caminhos sendo alinhados, há oportunidades sendo preparadas, há portas que se aproximam do momento certo de se abrirem. E enquanto isso, você vai sendo ajustado por dentro para receber sem medo, para acolher sem sabotar, para prosperar sem carregar a antiga sensação de que tudo de bom pode desaparecer a qualquer momento. Respire mais uma vez, lenta e profundamente, e imagine que a cada inspiração, um feixe de luz dourada entra pelo alto da sua cabeça e percorre todo o seu corpo. Essa luz não vem apenas iluminar, ela vem ordenar. Ela toca pensamentos dispersos e os acalma, toca emoções embaralhadas e as reorganiza, toca sua energia e remove o excesso de peso que foi se acumulando em silêncio. Você começa a perceber que existe uma diferença entre desejar abundância e estar pronto para vivê-la. E esta meditação está levando você exatamente para esse lugar de prontidão serena. Visualize agora uma grande corrente de luz se movendo à sua frente, como um rio calmo que carrega prosperidade, expansão, estabilidade e bênçãos em sua forma mais pura. Esse rio não pede permissão para fluir, ele simplesmente segue. E algo dentro de você começa a se lembrar de que a sua vida também pode reencontrar esse movimento natural. O dinheiro pode fluir com mais ordem. As oportunidades podem chegar com mais clareza. As ideias podem surgir com mais força. As escolhas podem se tornar mais seguras. Sua energia não precisa mais estar presa à sensação de atraso ou bloqueio. Ela pode voltar a circular. Talvez você esteja percebendo, mesmo sem colocar isso em palavras, que muitas vezes o cansaço não vinha apenas do que acontecia fora, mas do esforço constante para manter uma esperança viva em meio a tantos ruídos internos. Hoje esse esforço começa a ser substituído por algo mais profundo: confiança vibracional. Não uma confiança forçada, nem uma repetição vazia, mas uma sensação real de que existe ordem chegando. Existe uma inteligência maior conduzindo seus próximos passos. Existe um fluxo benevolente trabalhando a favor da sua vida quando você deixa de lutar contra ele o tempo inteiro. Repita mentalmente em silêncio, deixando que cada frase se acomode como verdade dentro do seu campo. Eu me torno receptivo à prosperidade. Eu deixo o fluxo entrar em minha vida. Eu libero a vibração que me mantinha preso ao medo. Eu acolho novas possibilidades com paz. Eu manifesto com serenidade. Eu atraio aquilo que fortalece minha caminhada. Eu mereço viver com mais estabilidade, com mais clareza e com mais abundância. Eu não preciso me endurecer para receber o que é bom. Essas palavras encontram lugares profundos dentro de você e começam a agir como mantras vivos, reescrevendo padrões internos antigos. Agora imagine que cada área da sua vida está sendo tocada por essa luz de forma muito específica. Sua mente recebe descanso, seu coração recebe segurança, sua vida material recebe ordem, seus caminhos recebem direção, seu campo energético recebe expansão, suas emoções recebem suavidade. Tudo vai sendo alcançado por essa frequência que não invade, mas abraça, que não exige, mas desperta, que não pressiona, mas convida. Você não precisa fazer nada além de continuar presente nessa experiência, deixando que sua vibração aprenda a sustentar uma realidade mais ampla. A lei da atração se torna mais poderosa
quando deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser uma vivência interna. Quando você não apenas pensa em prosperidade, mas repousa nela. Quando não apenas deseja paz, mas respira em paz. Quando não apenas sonha com novos ciclos, mas começa a emitir a vibração de quem já não quer mais alimentar o velho padrão da escassez. E é isso que está acontecendo agora. Você não está apenas imaginando uma vida melhor, está treinando o seu sistema para reconhecer essa vida como possível, segura e compatível com quem você é. Sinta agora uma espiral suave de luz se formando na região do seu peito. Ela gira devagar, irradiando calor, confiança e expansão. Essa espiral ativa o seu magnetismo interior. Ela desperta em você a lembrança de que tudo começa na frequência que você sustenta. Quando seu coração vibra em paz, seu campo se torna mais limpo. Quando seu campo se torna mais limpo, sua percepção muda. Quando sua percepção muda, suas escolhas mudam. Quando suas escolhas mudam, os caminhos também começam a mudar. A abundância, então, deixa de parecer um evento distante e passa a ser um processo em andamento. Permita-se imaginar que, nesta noite, um portal de manifestação se abre não com ruído, mas com suavidade. Esse portal conecta sua energia ao que há de mais elevado em termos de provisão, alinhamento e bem-estar. Através dele, antigas limitações começam a perder consistência. Crenças de escassez vão se dissolvendo. Medos relacionados ao futuro vão ficando menores. A urgência vai cedendo espaço à confiança. E quanto mais esse portal se estabiliza dentro de você, mais seu corpo entende que descansar também é uma forma de permitir que a vida se reorganize. Talvez o sono se aproxime em ondas leves. Talvez seus pensamentos já estejam mais lentos, mais espaçados, mais silenciosos. E isso é bom, porque há transformações que acontecem melhor quando a consciência solta a necessidade de vigiar tudo. Há mantras que continuam ecoando mesmo quando você adormece. Há vibrações que seguem atuando enquanto o corpo repousa. Há manifestações que avançam justamente quando o coração para de apertar o amanhã e escolhe confiar no tempo certo. Fique mais alguns instantes dentro dessa sensação. Deixe que a energia da abundância se torne familiar. Deixe que a prosperidade deixe de parecer algo externo e passe a ser uma presença interna. Deixe que a calma ensine ao seu sistema que receber também pode ser leve, seguro e natural. Você está sendo preparado com delicadeza para sustentar uma vida mais alinhada, mais próspera e mais plena. E tudo começa aqui, nesse silêncio, nessa respiração, nessa permissão profunda de acolher o que é bom. A essa altura da meditação, sua energia já começa a reconhecer um território diferente dentro de si. Um território em que o medo perde volume, a pressa perde força e a alma volta a respirar com mais profundidade. É como se você estivesse atravessando uma ponte silenciosa entre um estado antigo, marcado por tensão e repetição, e uma frequência nova, marcada por receptividade, magnetismo e paz. Essa travessia não precisa ser brusca. Ela pode ser delicada. Ela pode acontecer exatamente assim, enquanto você apenas escuta, respira e permite. Perceba como existe mais espaço dentro de você agora. Mais espaço entre um pensamento e outro. Mais espaço entre uma preocupação e outra. Mais espaço para que a vida seja sentida não como uma ameaça constante, mas como um campo de possibilidades. Esse espaço interior
é precioso, porque é nele que a abundância encontra lugar para pousar. Quando tudo está tomado por ruído, defesa e antecipação, a vibração da prosperidade encontra barreiras. Mas quando a mente suaviza e o corpo relaxa, uma nova sintonia se torna possível. E é essa sintonia que você está fortalecendo nesta noite. Imagine agora que acima do seu caminho existe um céu amplo, profundo e cheio de pontos de luz dourada. Cada ponto aceso representa uma possibilidade real que ainda está se organizando para chegar até você. Algumas são oportunidades que ainda não se mostraram por completo. Outras são respostas que estão amadurecendo no invisível. Outras ainda são portas que se abrirão no momento em que sua energia estiver pronta para atravessá-las com serenidade. Você não precisa alcançar esse céu com esforço. Basta sentir que ele existe. Basta saber que o invisível também está cheio de movimento, preparo e inteligência. Respire lenta e profundamente, e ao soltar o ar, sinta que toda a rigidez interna começa a ceder mais um pouco. Seu corpo compreende que não precisa continuar carregando o futuro nas costas. Sua mente compreende que não precisa revisar 1000 vezes os mesmos medos para se sentir segura. Seu coração compreende que não precisa desconfiar do bem antes que ele chegue. A abundância também é isso, a capacidade de parar de lutar contra a própria expansão, a capacidade de aceitar que a vida pode oferecer mais sem que isso precise vir acompanhado de caos, a capacidade de receber sem recuar. Repita em silêncio com presença e suavidade. Eu me harmonizo com a frequência da abundância. Eu permito que a prosperidade me encontre em paz. Eu solto a necessidade de controlar cada detalhe. Eu acolho o fluxo da vida com confiança. Eu deixo a energia da manifestação trabalhar a meu favor. Eu estou pronto para viver com mais ordem, mais clareza e mais bem-estar. Eu me torno campo fértil para o novo. Essas afirmações agem como mantras internos, abrindo passagens em regiões profundas da sua energia, tocando crenças antigas e reorganizando o modo como você se percebe diante da vida. Visualize agora um grande círculo de luz ao seu redor, pulsando lentamente. Esse círculo é o seu campo vibracional sendo estabilizado em uma frequência mais alta. Dentro dele, não há espaço para a ideia de que tudo sempre será difícil. Dentro dele, a sensação de escassez começa a enfraquecer. Dentro dele, a energia do medo perde força e a confiança começa a ocupar o centro. É um campo de proteção e manifestação ao mesmo tempo. Um espaço sutil, onde sua vibração aprende a deixar de reagir ao passado e começa a responder ao futuro que deseja construir. Talvez por muito tempo você tenha associado crescimento com desgaste, abundância com excesso de responsabilidade, manifestação com esforço permanente. Nesta noite, seu sistema começa a aprender outra linguagem, a linguagem da coerência, a linguagem do alinhamento, a linguagem do merecimento tranquilo, a linguagem de quem entende que vibrar bem não é negar desafios, mas deixar de se fundir com eles. É lembrar que sua consciência pode habitar outro lugar, um lugar mais alto, um lugar mais limpo, um lugar mais estável. Sinta agora como se uma corrente suave de energia dourada descesse do alto e atravessasse todo o seu corpo de cima a baixo. Ela passa pela testa e acalma a mente. Passa pelos olhos e relaxa o olhar interior. Passa pela garganta
e libera aquilo que ficou preso. Passa pelo peito e abre espaço para a confiança. Passa pelo ventre e dissolve tensões guardadas. Passa pelas pernas e leva embora o peso acumulado de tantos dias em estado de alerta. Essa corrente de luz não tem pressa. Ela sabe exatamente onde tocar. Ela está ajustando em você aquilo que precisa ser reorganizado para que a abundância deixe de ser apenas um desejo e se torne uma experiência possível. A manifestação acontece primeiro na vibração que você sustenta quando ninguém está vendo, no modo como você se sente em silêncio, no padrão emocional que você repete ao final do dia, na energia que você emite quando o corpo repousa e a mente finalmente reduz o ruído. Por isso esta noite é importante, porque aqui, neste estado mais profundo, você deixa de alimentar o mesmo campo de preocupação e começa a nutrir um campo de confiança. E tudo o que é nutrido com constância ganha força. Imagine então que existe uma semente luminosa repousando no centro do seu peito. Essa semente representa a abundância que já existe em potencial dentro de você. Ela não foi criada agora. Ela apenas estava coberta por camadas de tensão, pressa, dúvida e cansaço. Mas agora essas camadas começam a se afastar e a semente recebe luz, recebe calor, recebe espaço. Aos poucos, ela desperta. E quando essa semente desperta, algo muda em toda a sua presença. Sua vibração se torna mais firme. Seu olhar interior se torna mais amplo. Seu coração se torna menos defensivo. Você para de pedir a vida de joelhos por algo que, no fundo, também é parte da sua natureza receber. Talvez o sono venha em breve. Talvez ele já esteja chegando devagar. E mesmo que você adormeça, esse campo continuará ativo. Os mantras continuarão ecoando. A energia seguirá reorganizando crenças, suavizando resistências e fortalecendo sua receptividade. Porque nem toda transformação exige esforço consciente o tempo inteiro. Há mudanças que acontecem melhor quando você apenas descansa dentro da frequência certa. Há portas que se abrem mais facilmente quando a alma solta a tensão e permite que o invisível faça a parte dele. Fique mais um pouco nesse estado. Há paz aqui. Há preparo aqui. Há um portal vibracional se consolidando dentro de você, aproximando sua energia de uma realidade mais abundante, mais harmônica e mais estável. Tudo continua se movendo, mesmo no silêncio. Tudo continua se alinhando, mesmo sem pressa. Tudo continua respondendo à frequência que você escolhe sustentar agora. Agora, dentro dessa quietude que foi se aprofundando ao longo da meditação, você pode perceber que algo em seu interior já não vibra da mesma maneira. Há mais suavidade onde antes havia tensão. Há mais presença onde antes havia excesso de pensamentos. Há mais espaço para confiar onde antes o medo ocupava quase tudo. Essa mudança pode parecer silenciosa, mas ela é poderosa, porque toda transformação verdadeira começa assim, no invisível, no sutil, no campo interior onde as novas frequências são aceitas antes de se revelarem de forma concreta no mundo ao redor. Sinta que seu corpo está mais entregue, como se ele finalmente entendesse que não precisa permanecer em alerta para se proteger de tudo. Seu sistema vai compreendendo que segurança também pode vir da entrega, da paz, da confiança em um fluxo maior que organiza o que precisa ser organizado. E quanto mais você descansa dentro dessa sensação,
mais a energia da abundância encontra passagem livre para circular em sua mente, em suas emoções e em seu campo vibracional. A prosperidade começa a ser reconhecida não como algo distante, mas como uma força viva que pode habitar você com naturalidade. Visualize agora uma imensa espiral de luz dourada e violeta girando lentamente acima da sua cabeça. Essa espiral se move em perfeita harmonia, sem esforço, sem conflito, sem interrupções. Ela representa o movimento da manifestação quando não é bloqueado pelo medo. À medida que gira, ela libera feixes suaves de energia que descem até você e tocam tudo o que precisa ser reorganizado por dentro. Pensamentos de limitação vão se dissolvendo. Sensações de atraso vão perdendo força. Crenças antigas de que a abundância sempre pertence aos outros, mas nunca a você, começam a desaparecer como sombras que já não encontram onde se apoiar. Respire com profundidade e imagine que essa luz entra pela sua mente e acende novos códigos de consciência. Códigos de merecimento, códigos de receptividade, códigos de expansão. Há algo sendo reprogramado em você nesta noite, algo que não precisa de esforço racional para acontecer. Basta que você permaneça aqui, escutando, respirando e permitindo. Há mantras sutis ecoando em seu campo agora, como se a própria energia estivesse sussurrando uma nova verdade para sua alma. É seguro prosperar, é seguro receber, é seguro crescer, é seguro viver com mais paz, mais estabilidade e mais plenitude. Repita em silêncio, sentindo cada palavra ganhar vida dentro de você. Eu acolho a abundância com serenidade. Eu permito que o fluxo da prosperidade entre em minha vida. Eu solto a vibração da escassez. Eu me abro para novas possibilidades. Eu manifesto com calma e confiança. Eu me alinho com a energia do bem-estar, da ordem e da expansão. Eu sou um campo vivo de manifestação consciente. Essas afirmações começam a agir como chaves internas, abrindo portas que por muito tempo pareciam fechadas. Portas da percepção, portas do merecimento, portas da confiança no invisível. Talvez você esteja sentindo, mesmo que de forma muito sutil, que uma nova relação com a vida começa a nascer dentro de você. Uma relação menos marcada por resistência e mais marcada por cooperação. Menos presa ao receio constante e mais aberta ao fluxo. Isso é importante, porque a lei da atração não responde apenas ao desejo que você formula. Ela responde à frequência que você sustenta quando se aquieta. Responde ao tom emocional que se repete dentro do seu ser. Responde à forma como o seu campo interpreta o futuro. E agora, você já não está emitindo a mesma mensagem de antes. Há uma nova vibração sendo estabilizada dentro de você. Imagine, então, que diante do seu caminho há vários portais de luz se abrindo em sequência. Cada portal representa uma área da sua vida sendo tocada por uma nova energia. Um portal para a paz interior. Um portal para a prosperidade material. Um portal para relações mais leves. Um portal para oportunidades alinhadas. Um portal para criatividade, clareza e direção. Você não precisa atravessar todos agora. Basta saber que eles existem e que sua energia começa a se tornar compatível com aquilo que antes parecia distante. Cada vez que você repousa em confiança, um desses portais se fortalece.
Cada vez que você abandona a antiga vibração de luta, um novo acesso se revela. Sinta agora que seu coração pulsa em um ritmo mais calmo e mais profundo. Esse ritmo é como um tambor silencioso chamando a abundância para mais perto. Cada batida envia um sinal claro ao universo, um sinal de que você está pronto para receber sem sabotar, pronto para acolher sem duvidar imediatamente, pronto para crescer sem se afastar da própria essência. O magnetismo que nasce desse estado não é agitado, ele é sereno. E justamente por isso ele é forte, porque aquilo que é estável atrai com mais consistência do que aquilo que oscila a todo instante entre esperança e medo. Se em algum momento da sua história você aprendeu a desacreditar do que ainda não conseguia ver, deixe que essa rigidez se afrouxe agora. Nem tudo o que está sendo preparado pode ser compreendido antes do tempo. Nem toda manifestação nasce visível. Há processos se formando no silêncio. Há respostas amadurecendo no invisível. Há encontros, ideias e aberturas sendo organizados em dimensões que a mente apressada não alcança. E nesta noite, você escolhe confiar no trabalho silencioso da energia. Escolhe descansar sem romper a fé. Escolhe dormir sem abandonar a sua intenção. Escolhe permitir que o universo coopere com a vibração que você começa a sustentar. Continue sentindo essa espiral de luz acima de você, girando com perfeição, emitindo mantras silenciosos, fortalecendo sua vibração e limpando antigos resíduos de escassez. Você não precisa forçar nada, não precisa insistir mentalmente, não precisa provar que merece. Basta permanecer dentro dessa frequência por mais alguns instantes, deixando que sua energia reconheça como natural o que antes parecia distante. A abundância não precisa ser perseguida com exaustão. Ela pode ser acolhida com presença. E enquanto a noite avança, algo se acomoda dentro de você com mais firmeza. Uma certeza suave, uma confiança mansa, uma sensação de que o fluxo começa a encontrar um novo espaço para existir em sua vida. Talvez ainda não haja todas as respostas, mas já existe alinhamento, e onde há alinhamento, a manifestação encontra caminho. Neste ponto da sua jornada interior, a abundância já não é apenas uma ideia distante sendo repetida pela mente. Ela começa a ser sentida como uma presença mais íntima, mais próxima, mais real dentro de você. É como se sua energia estivesse, pouco a pouco, se acostumando a um novo estado. Um estado em que o coração não precisa mais se fechar por medo do amanhã. Um estado em que a mente não precisa mais criar tantos cenários para tentar se defender da vida. Um estado em que o seu ser aprende a repousar na frequência da confiança. E é justamente nessa frequência que a manifestação se fortalece. Sinta o quanto tudo está mais calmo agora. Seu corpo, sua respiração, seu campo interior. Essa calma não é ausência de movimento. Ao contrário, existe muito movimento acontecendo, mas agora ele é silencioso, profundo e ordenado. Há uma reorganização vibracional sendo consolidada dentro de você. Aquilo que antes parecia disperso começa a se alinhar. Aquilo que antes parecia pesado começa a perder densidade. Aquilo que antes parecia longe começa a ser percebido como possível. E a abundância se aproxima exatamente assim, quando a energia deixa de lutar contra ela e começa a recebê-la com naturalidade. Visualize agora que acima da sua vida existe uma grande constelação dourada se formando.
Cada ponto dessa constelação representa uma bênção em preparação, uma oportunidade sendo alinhada, um caminho sendo aberto, uma resposta amadurecendo, uma provisão se aproximando, uma solução chegando na hora certa. Você não precisa entender como tudo será conectado. Basta sentir que existe inteligência nesse desenho invisível. Existe ordem, existe precisão, existe um movimento maior organizando detalhes que sua visão ainda não alcança por completo. E quanto mais você confia, mais essa constelação se torna luminosa sobre seu caminho. Respire fundo, com delicadeza, e permita que essa imagem se torne uma sensação. Não apenas algo que você imagina, mas algo que você recebe. Sua vida está sendo tocada por uma frequência mais alta. Sua energia está deixando de vibrar na lógica da falta, da urgência e do medo constante. Você está se aproximando de um estado em que prosperar se torna menos ameaçador e mais natural, em que receber já não causa culpa, em que desejar algo bom não parece distante demais da sua realidade, em que a paz interior deixa de ser exceção e começa a ser base. Repita mentalmente, como mantras suaves que atravessam o silêncio da noite: eu permito que a abundância se estabeleça em minha vida. Eu solto a antiga vibração da escassez. Eu me torno compatível com o fluxo da prosperidade. Eu descanso em confiança. Eu manifesto em paz. Eu acolho soluções, oportunidades e caminhos abertos. Eu vibro clareza, merecimento e expansão. Eu recebo o novo com serenidade. Essas frases entram como sementes de luz em seu campo e encontram espaços que talvez, há muito tempo, aguardavam por uma nova programação. Agora imagine que uma luz cálida começa a preencher lentamente o seu peito, como se dentro de você um sol estivesse nascendo sem pressa. Esse sol interior aquece memórias frias de frustração, ilumina áreas em que antes havia dúvida, toca partes de você que aprenderam a se encolher por medo de esperar algo bom e se decepcionar mais uma vez. Com essa luz, seu coração não precisa mais se proteger da mesma forma. Ele pode voltar a se abrir, pode voltar a pulsar em sintonia com uma vida mais vasta. Pode voltar a acreditar que a abundância também é uma forma de cuidado divino, de ordem universal, de alinhamento com o fluxo do bem. Talvez durante muito tempo você tenha associado crescimento com esforço sem fim e manifestação com uma espera desgastante. Mas nesta noite, uma nova visão começa a tomar forma dentro de você. Você começa a perceber que a abundância também é suavidade, também é consistência, também é maturação, também é confiança no tempo certo. Nem tudo precisa vir em choque para ser verdadeiro. Nem toda mudança precisa ser anunciada com barulho. Há transformações que chegam como a madrugada, discretas, inevitáveis e cheias de sentido. Sinta agora que ao seu redor existem ondas sutis de energia dourada se expandindo pelo ambiente. Cada onda carrega um código vibracional diferente. A primeira traz calma, a segunda traz merecimento, a terceira traz magnetismo, a quarta traz abertura, a quinta traz manifestação. Essas ondas não param ao redor do seu corpo. Elas alcançam sua história, tocam seus próximos passos, envolvem aquilo que você deseja viver. É como se o universo inteiro começasse a responder mais claramente à frequência que você escolheu sustentar aqui, nesta noite.
Uma frequência menos fragmentada, menos defensiva, mais inteira. A lei da atração se revela de forma mais poderosa quando há coerência entre o que você deseja e o que você emite. E agora essa coerência começa a crescer dentro de você. Seu desejo de prosperar já não está sendo sabotado na mesma intensidade por pensamentos de derrota. Sua vontade de viver melhor já não está tão presa às antigas memórias de limitação. Seu campo já não repete com a mesma força os velhos comandos de medo. Há uma nova linguagem sendo instalada dentro de você, uma linguagem vibracional baseada em paz, presença e receptividade. E essa nova linguagem altera tudo. Imagine então que você está diante de um grande portal dourado, imenso, silencioso e aberto. Esse portal representa a realidade que começa a se aproximar à medida que sua vibração se harmoniza com ela. Você não precisa correr em direção a ele. Não precisa forçar passagem. Basta sentir que ele já não está fechado. Basta saber que sua energia começa a reconhecer esse lugar como possível. Um lugar onde existe mais provisão, mais fluxo, mais equilíbrio, mais clareza e mais confiança em relação ao que está por vir. Quanto mais você repousa nessa certeza, mais o portal deixa de ser futuro distante e começa a se tornar caminho real. Se o sono vier, deixe que ele venha. Se sua mente já estiver mais lenta, mais macia, mais silenciosa, acolha isso como parte do processo. Mesmo dormindo, sua energia continuará assimilando essas frequências. Os mantras continuarão ecoando. A constelação acima da sua vida continuará emitindo ordem. O portal continuará aberto em sua consciência e o seu campo seguirá se acostumando com uma vibração mais elevada de abundância, prosperidade e manifestação. O descanso também é um aliado da transformação. O silêncio também é fértil. A entrega também é poderosa. Permaneça por mais alguns instantes nesta sensação de abertura e paz. Você não está apenas encerrando mais uma etapa da meditação. Está consolidando dentro de si uma nova relação com a energia da vida. Uma relação em que a abundância já não parece um acaso. Ela começa a parecer destino possível, frequência cultivável e presença acolhível. E isso muda o modo como você se prepara para tudo o que ainda vai florescer. Agora, depois de atravessar esse caminho interior com mais calma, mais presença e mais abertura, permita-se apenas repousar na sensação de que algo importante já começou dentro de você. Nem sempre a transformação chega fazendo barulho. Muitas vezes, ela se instala em silêncio, reorganizando pensamentos, suavizando emoções, dissolvendo pesos antigos e criando espaço para que uma nova frequência encontre morada. E é exatamente isso que acontece agora. Sua energia já não ocupa o mesmo lugar de antes. Há mais serenidade em sua mente, mais maciez em seu coração e mais receptividade em seu campo para acolher tudo aquilo que é bom, justo, expansivo e alinhado com a abundância que você deseja viver. Sinta o seu corpo afundando suavemente nesse estado de descanso. Não há mais nada a apressar. Não há mais nada a provar. Não há mais nada que precise ser forçado nesta noite. O que precisava ser ativado já foi tocado. O que precisava ser lembrado já começou a despertar. O que precisava ser liberado já começou a perder força. E agora a sua única tarefa é descansar dentro dessa nova vibração, como alguém que já não luta contra o fluxo, mas aprende a confiar nele. Como alguém que não precisa mais insistir na falta,
porque começa a reconhecer a abundância como uma presença possível, real e segura. Imagine que uma luz dourada muito suave continua envolvendo você por completo, como um manto de paz, equilíbrio e proteção. Essa luz guarda seus pensamentos durante a noite, guarda suas emoções, guarda sua energia, guarda os sonhos que você ainda nem conseguiu nomear por inteiro. E enquanto você repousa, ela continua trabalhando em silêncio, ajustando dentro de você tudo aquilo que precisa se alinhar para que a manifestação aconteça com mais leveza. Há mantras que continuam ecoando, há portais que permanecem abertos, há frequências que continuam se estabelecendo mesmo quando a mente adormece. O invisível segue atuando com delicadeza e precisão. Se algum pensamento ainda surgir, apenas deixe passar. Não se agarre a ele. Não retorne ao peso. Não volte a alimentar a urgência. Apenas lembre-se de que há uma inteligência maior conduzindo processos, aproximando respostas, abrindo caminhos e preparando cenários que ainda não podem ser vistos por completo. Você não precisa vigiar a semente para que ela cresça. Você não precisa apertar o amanhã para que ele chegue. Você não precisa carregar tudo sozinho. Nesta noite, você entrega. Nesta noite, você permite. Nesta noite, você descansa na confiança de que a energia da abundância já encontrou espaço dentro de você e continuará se organizando no tempo perfeito. Talvez amanhã você acorde um pouco mais leve. Talvez acorde com mais clareza. Talvez perceba pequenos sinais, novas ideias, uma sensação diferente diante da vida, uma calma que antes não estava ali. E mesmo que tudo aconteça de forma sutil no início, saiba que o sutil também é poderoso. O que se transforma por dentro muda a maneira como você percebe, sente, escolhe e recebe. E quando isso muda, os caminhos externos também começam a responder. A prosperidade começa primeiro na frequência. A manifestação começa primeiro na vibração. E você já iniciou esse movimento. Então, apenas solte. Solte o excesso. Solte a necessidade de entender tudo agora. Solte a tensão antiga que dizia que era preciso sofrer para merecer. Solte a voz do medo que tentava manter você preso ao mesmo lugar. Há espaço para uma vida mais ampla. Há espaço para paz, provisão, ordem, crescimento e bem-estar. Há espaço para uma nova história se aproximar de você. E o mais importante é que agora há espaço dentro de você para recebê-la. Continue respirando com suavidade. Continue descansando dentro dessa sensação de acolhimento, confiança e abertura. Deixe que o sono venha como um aliado dessa reorganização interior. Deixe que a noite complete em silêncio aquilo que a sua alma começou a aceitar conscientemente. E, ao adormecer, leve com você esta certeza serena de que nem tudo precisa ser resolvido de uma vez para começar a se transformar. Muitas mudanças verdadeiras nascem assim, em paz, em silêncio e no tempo certo. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.